Olá! Hoje é o nosso sexto encontro sobre o grupo de estudos, livro Mentes Únicas, escrito pelo Dr. Clay e pela Luciana Britz. Hoje nós vamos terminar o capítulo 3, com 3 subtemas. O primeiro é os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista no DSM-5. O segundo subtema será avaliação neuropsicológica, cognitiva e de linguagem. E o último subtema desse terceiro capítulo é por que fechar o diagnóstico de autismo é importante, ok? Então, para quem está no livro, nesse livro aqui, ele impresso, vocês vão dar continuidade à página 84, onde nós temos esse primeiro subtema, depois na página 86 até 88. E quem está acompanhando o grupo de estudo pelo PDF, ou seja, pelo livro digital, você vai iniciar na página 99 e o terceiro subtítulo é na página 104. Eu trouxe só porque algumas pessoas me pediram localização e assim fica mais tranquilo para quem adquiriu o livro poder acompanhar direitinho aí o nosso grupo de estudo, ok? Então hoje nós vamos dar, nesse primeiro momento, falar da início aos critérios diagnósticos no autismo de acordo aí com o DSM-5. E o que é o DSM-5, Cláudia? Eu sou Cláudia Mesitieri, aproveitando também para me apresentar. Eu sou Cláudia Mesitieri, psicóloga e pedagoga. O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, na 5ª edição, é o DSM-5, tão falado que tantas pessoas ficam na dúvida. Esse é o manual diagnóstico e estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria para definir como é feito o diagnóstico dos transtornos mentais. E para isso, são utilizados o que nesse manual? Critérios. Entre esses critérios estão também os do transtorno do espectro autista, que consideram importantes para definir e fechar o diagnóstico. Nos livros, então, os autores nos trazem esses critérios. Então, nós vamos ver aqui dos critérios A, B, C e D. São os critérios que eles trazem aqui para a gente poder estar estudando junto sobre o autismo. Dentro do manual diagnóstico, ou seja, dentro do DSM-5, o critério A fala com relação à inabilidade persistente na comunicação e na interação social nos mais diversos contextos, não justificada por um atraso geral no desenvolvimento. Essa inabilidade ela se manifesta por 3 características, e são elas. Dentro do critério A, nós temos A1, que diz respeito ao déficit na reciprocidade socioemocional, ou seja, tem uma dificuldade em reconhecer, em compreender o que o outro está sentindo, e isso traz um prejuízo nessa relação social. O A2, que são déficits nos comportamentos não verbais de comunicação usuários, ou seja, aqueles que a gente usa para interação social, ou seja, por meio da fala. A3 é a deficiência nos processos de desenvolver e manter os relacionamentos. Então, há uma dificuldade de se vincular com as pessoas e manter esse vínculo, tá? Outro critério diagnóstico que nós vamos ter dentro do DSM são os padrões, ou seja, no critério B, padrões restritos e repetitivos de comportamento. Esse é um critério para o diagnóstico do autismo. Esses padrões restritivos e repetitivos de comportamento, além de interesses ou de atividades
manifestadas pelo menos por 2 dos seguintes itens: fala, movimentos motores ou uso de objetos de maneira repetitiva ou também estereotipada. Outro critério é a adesão excessiva às rotinas, aos rituais verbais ou mesmo não verbais, ou excessiva resistência a mudanças. Por quê? Por causa da inflexibilidade cognitiva, há uma rigidez de pensamento. E aí, quando há essa rigidez, esse é um critério para o diagnóstico do espectro. B3 são interesses fixos e altamente restritivos que essa pessoa tem, que são anormais em intensidade e um hiperfoco, ou seja, a pessoa é hiperfocada, né? A criança tem aquele hiperfoco naquele objeto, ou naquele super-herói, ou em determinadas atividades, como por exemplo, só gosta de brincar com um tipo de carrinho e tem que ser aquele, entende? Outro é o hiperfoco ou hiperreatividade, a percepção sensorial, ou seja, a essa percepção de estímulos do ambiente, ela é hiperreativa, melhor dizendo, né? Aos estímulos do ambiente ou interesse, ela pode apresentar um interesse fora do comum, um interesse anormal, em excesso para estímulos de percepção. Então, esses são os critérios dentro do B1, B2 e B3 que vem no DSM-5, que se encaixam nesses padrões repetitivos, ou seja, no critério B. Agora nós vamos passar para outro tipo de critério, é outra área que o DSM nos traz para essa avaliação. É o critério C, com relação aos sintomas que devem estar presentes e na fase ainda precoce da infância, considerando que a criança até os 8 anos, mas podem aparecer aos poucos, não todos de uma vez, esses critérios que eu falei com vocês até esse momento agora, em ordem ou sequência incompleta, de forma progressiva, levando a problemas nas demandas sociais. E por fim, o critério D, que são o que? Avaliados os sintomas. Então, é utilizado esse critério da letra B. Esses sintomas são avaliados em conjunto. E se esses sintomas limitam ou até mesmo impossibilitam, né, impedem o funcionamento funcional dessa pessoa no cotidiano. Então, a partir do estudo desses critérios, os profissionais de saúde e educação, nós podemos fazer o quê? Nós podemos ter esse olhar treinado para essa criança, durante um atendimento, durante o convívio, como ela se desenvolve nos ambientes, compreender de forma mais ampla e assertiva os sintomas do autismo. Os critérios com relação à suspeita vão envolver o quê? Desde a observação da criança, tanto na escola como na família e em demais ambientes. Também proporcionam a gente conseguir perceber a comparação da nossa criança com as demais crianças da mesma idade. Nós temos também, dentro do manual diagnóstico, os critérios com relação à investigação, que envolve a avaliação direta de observação dessa criança dentro do consultório. Também utilizamos como critério de investigação as escalas de triagem, que nós falamos nas aulas, nos grupos, né, que nós tivemos durante as aulas anteriores. Essas escalas de triagem, elas vão o quê? Triar para que, se você perceber, né, se for ali dentro dessa escala, dentro de uma pontuação que foi dita, você verificar que há necessidade ou não, você consegue mensurar, ou seja, verificar se há necessidade ou não dessa criança passar por uma escala diagnóstica por um médico, entende? E ainda dos critérios que são utilizados na investigação, são os relatórios, auxiliam nessa investigação que o médico faz. Os relatórios escolares e também o relato das famílias sobre o que trazem, do que elas observam no dia a dia dessa criança.
Então, nós temos aqui, falamos com relação à suspeita, com relação à investigação e, por fim, para completar essa tríade, nós vamos falar sobre a confirmação. Esse também é o que falta nessa triagem, né? Eu peço a você que qualquer dúvida, você coloque aqui nos comentários para que eu possa responder você. Ok? Então, quando a gente vai aqui nesse último, né? A gente vai trazer essas escalas de triagem, né? Por meio dessas escalas de triagem, como eu disse, você pode ver se está indicativo para que essa criança possa ou não, seja necessário ou não, melhor dizendo, que ela passe por uma avaliação com o médico especialista. Como eu já havia falado para vocês, neuropediatra, psiquiatra infantil, pediatra, né? Então, quando muitas vezes na sua cidade, na cidade da pessoa que você atende, muitas vezes é um atendimento online, ela está em outro espaço, outra cidade, e não tem um neuropediatra ou psiquiatra infantil, o pediatra, muitas vezes ele consegue dar conta de fazer esse diagnóstico, porque ele sabe que naquele local, naquela cidade, não existem psiquiatras ou neuropediatras, então ele acaba se especializando para que possa auxiliar as pessoas, né? E aí nós vamos agora para mais um subtítulo dentro do capítulo 3, que é a avaliação neuropsicológica, cognitiva e de linguagem. Então, ao falar sobre avaliação neuropsicológica, cognitiva e de linguagem, os autores eles nos trazem tanto a avaliação neuropsicológica quanto a de linguagem, elas não têm a finalidade de fechar ou descartar o diagnóstico de autismo. No entanto, essas avaliações ajudam na descrição dos perfis intelectual e de funcionamento cognitivo dessa pessoa. Para nós, é importante saber que essas avaliações, né, tanto a avaliação neuropsicológica quanto cognitiva, quanto a de linguagem, são realizadas somente depois de fechar o diagnóstico do autismo. E, além disso, não são obrigatórias, mas muitos profissionais orientam que as famílias busquem tais avaliações. Por quê? Porque essas avaliações, elas contribuem de forma muito significativa no tratamento da pessoa com autismo, nesse acompanhamento, nessas intervenções. Sabemos que cerca de 40 a 50% das pessoas que têm autismo apresentam deficiência intelectual e que em cerca de mesmo com o nível, né, intelectual preservado, cerca de 40% dos casos, a avaliação neuropsicológica pode evidenciar nos pacientes déficits executivos, mesmo que ela não tenha deficiência intelectual, que esse intelectual esteja preservado, mas a função executiva dela pode apresentar déficit. Isso significa que mesmo com essa inteligência, né, que eu trouxe, que existe essa preservação dessa cognição, esses prejuízos em atividades que vão exigir planejamento, né, atividades sequenciais, durante as tarefas rotineiras da vida, podem ficar de fato prejudicadas. Se sabemos que a avaliação neuropsicológica nos traz informações sobre o funcionamento da pessoa, quanto às suas habilidades cerebrais envolvidas na capacidade de execução, de memorização, de atenção sustentada, de habilidades, é importante fazer então. Por quê? Porque os resultados vão nos orientar quanto a essas ações. E aí nós, profissionais, podemos lançar mão dentro de um contexto escolar, por exemplo, os professores de apoio, professores de sala de recursos multifuncionais, e apoiar então melhor a compreensão de que tipo de suporte é esse necessário oferecer para atividades que essa pessoa poderá ter
né, nas suas intervenções com maior qualidade no cotidiano. E ainda também podem servir como base de documentação para a fundamentação de ações judiciais de curatela, seguridade social e suporte para benefícios de prestação continuada, o BPC. Então, você pode, quando você tem o laudo da criança, quando já tem o diagnóstico, dar entrada e verificar se essa criança pode obter, sim, o BPC. Já a avaliação de linguagem também é muito importante, porque ela ajuda a definir melhor o grau de comprometimento para atividades do dia a dia que exigem essa comunicação verbal e ou não verbal, a ser necessários, quais são os apoios específicos para os meios básicos de comunicação que essa criança deve ser estimulada, como a adoção de sistemas alternativos para que a comunicação de fato ocorra, ok? Agora, nós vamos para o último subtítulo do capítulo 3. Por que fechar o diagnóstico do autismo é importante? Cláudia, o que você tem a nos dizer sobre isso? Então, de acordo com o que os autores nos trazem aqui, os motivos são inúmeros, né? Os motivos de importância para que devemos buscar esse diagnóstico fechado do autismo. Primeiro, vocês que participaram dos encontros anteriores ou mesmo que me acompanham aqui no canal já sabem que é o diagnóstico precoce, assim, em primeiro momento que a gente traz da importância dessa criança receber esse laudo. Por quê? Porque quando a criança tem um diagnóstico precoce, é possível realizar intervenções mais assertivas para o seu caso em específico. E isso reduz o quê? Reduz sintomas, além também de trazer mais qualidade de vida, tanto para a criança quanto para quem convive com ela. Um segundo motivo que eles nos trazem aqui da importância de fechar esse diagnóstico no autismo é porque para avaliar a melhora da criança são necessários o quê? São necessários recursos e parâmetros diferentes, com um olhar mais treinado e sem esse diagnóstico, o que estaremos avaliando ou verificando na criança, a gente não consegue ter muito bem esse padrão. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma intervenção com uma criança que já tem um diagnóstico de autismo e outra sem, as intervenções são muito diferentes, ou seja, os caminhos que nós profissionais tomamos enquanto vamos fazer um trabalho psicológico ou psicopedagógico ou de estimulação sensorial são muito diferentes. E o terceiro motivo é que o diagnóstico proporciona à família o acesso ao lado médico. Esse laudo vai abrir portas para que tanto o indivíduo quanto seus cuidadores tenham direitos garantidos por lei. Os pais não devem abrir mão disso de forma alguma, ok? Então, até semana que vem, no nosso 7º encontro do grupo de estudo sobre o livro Mentes Únicas. Caso você queira receber o cronograma com os encontros, com as datas dos encontros e quais os conteúdos que eu abordo em cada um, faça sua inscrição pelo e-mail mentesunicas.estudo@gmail.com. Lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ok? Um beijo, tchau, tchau!